Senhores deputados, os Verdes entendem a marcação deste debate por parte do PSD como um debate sobre as injustiças no acesso aos fundos europeus e não apenas a correção de uma injustiça no acesso a esses fundos, independentemente da pertinência e até da oportunidade da injustiça visada pelo PSD, que de resto só agora, na hora do debate, ficamos a saber a que injustiça o PSD afinal se referia. Não é um filme de suspense, mas, enfim, faz lembrar. Se o PSD pelo menos tivesse dito uma injustiça criada pelo PSD, seria mais fácil nós percebermos qual é o assunto. Mas nem isso foi dito e, portanto, de qualquer forma, eu trago para debate duas matérias que têm preocupado os Verdes relativamente ao acesso aos fundos europeus e que consideramos ser importante que o Governo sobre elas se pronunciasse. A primeira tem de facto a ver com a Península de Setúbal e, portanto, com a matéria que o PSD, pelos vistos, visava neste debate. E a segunda com as pequenas e médias empresas e as suas dificuldades no acesso aos fundos europeus. Começando pela Península de Setúbal, para lembrar que compete ao Governo garantir a definição de políticas orientadoras de gestão e governação dos fundos europeus destinados aos diversos eixos temáticos, mas também às diversas regiões do país. Ou seja, compete ao Governo encontrar as respostas adequadas às regiões que, por qualquer motivo, não atingiram ainda os objetivos de coesão, mesmo que isso possa exigir a alteração das regras nacionais e, neste contexto, como é público, a Associação de Municípios da região de Setúbal, bem como os municípios, seus associados e diversas outras entidades representativas dos vários setores socioeconómicos da Península de Setúbal, têm vindo ao longo do tempo a denunciar que a Península de Setúbal se depara com níveis de investimento muito insuficientes para dar resposta às suas necessidades de desenvolvimento económico e social, tanto ao nível do investimento nacional como também ao nível dos fundos europeus. Uma situação que tem acentuado o trajeto da continuada divergência socioeconómica da Península de Setúbal relativamente ao conjunto metropolitano e até a outras regiões do país. De facto, a Península de Setúbal continua a registrar parâmetros socioeconómicos característicos de uma região de convergência, no entanto, por razões político-administrativas, encontra-se integrada numa NUTS 2, classificada como competitividade regional e emprego, que é a área metropolitana de Lisboa, o que constitui e continua a constituir um elemento negativo para alcançar a desejada coesão territorial e socioeconómica. Sra. Ministra, que respostas pondera o Governo assumir no plano legislativo para resolver este grave problema que continua a prejudicar a Península de Setúbal? Relativamente ao acesso aos fundos por parte das micro, pequenas e médias empresas, Sra. Ministra, como sabemos, estas empresas deparam-se com sérias e enormes dificuldades quando pretendem aceder aos fundos. E essas dificuldades prendem sobretudo, mas não só, com a natureza excessivamente burocrática dos processos de candidatura. Aliás, na grande maioria dos casos, as micro e pequenas empresas vêem-se obrigadas a ter de contratar outras empresas para formalizar as respectivas candidaturas de acesso aos fundos, o que significa que uma parte desses fundos não chega ao destino para os quais foram criados, porque as empresas que se candidatam têm de suportar naturalmente os custos com os serviços das empresas que preparam o processo de candidatura. E por isso interessava perceber se o Governo tomou ou se pondera tomar medidas para simplificar os processos de candidatura de forma a dispensar a intervenção de terceiros no que diz respeito ao acesso aos fundos comunitários. E por isso, Sra. Ministra, o que pergunto é que medidas foram tomadas no sentido de desburocratizar os processos de candidatura, de forma a que as micro e pequenas empresas possam por elas formalizar as suas candidaturas sem terem que recorrer a mecanismos externos ou a terceiros para poderem apresentar as suas candidaturas. Muito obrigado.